Sempre morei com a minha avó, minha mãe, né? Eu não lembro de nenhum momento, eu não sou muito bom de datas, tá? Já vou começar a falar, assim, que eu não sou bom de datas, mas a princípio meus pais e minha mãe são separados desde quando eu nasci. Então eu não tenho nenhum momento, assim, nenhuma lembrança deles juntos, então não tem esse relacionamento, assim, nas minhas memórias. Mas sempre morei com a minha avó, com meu avô, e até um determinado ponto. E a minha mãe, minha tia, então sempre uma casa cheia de mulheres, né? Depois a minha avó se separou do meu avô e, enfim, ficou só eu de homem mesmo na família lá. Então aprendi Bendito fruto. muito com elas e óbvio que a minha essência um pouquinho às vezes, até mais feminina, mais mãe, assim, e tal. Eu sempre quero cuidar do próximo e ajudar e com certeza veio delas um pouco isso. Isso é não tem como conviver com alguém e não pegar os traços, não pegar os jeitos, né? E tu teve muito perrengue na tua infância, enfim, comentou que teve alguns traumas, né? Tu gostaria de entrar nesse assunto, contar um pouquinho pra nós, para que o público possa se identificar também, conhecer melhor a tua história de superação e garra? Então, vamos lá. Acho que todo mundo tem, né, os perrengues, os desafios e o que faz a diferença é a gente não desistir, né, e a gente encarar e a vida é isso, tem que, né, desatar nós o tempo todo, né? A vida é sobre desatar nós. Então, o que que a gente vai fazer depois que desata todos os nós? E eu morei um tempo ali com a minha avó, depois a minha mãe casou com meu antigo padrasto e eu acabei morando com eles. Não lembro certo a idade que eu tinha sei lá, uns 6 anos, não lembro. E foi um momento bem desafiador, assim, no começo foi tranquilo, sabe? Casamento, assim, né? No começo é tudo mil maravilhas e depois a minha mãe sofreu muito nas mãos dele e eu também automaticamente acabava sofrendo. Então ele era guarda, então ele trabalhava um dia sim, um dia não. E a minha mãe sempre foi muito trabalhadora, assim, muito de, tipo, dar o sangue, não vir muito pra casa, realmente, sabe? E nesse meio tempo, às vezes não tava na escola, eu tava em casa. E eu, quando ele tava de folga, tipo, eu sofria muito, assim, questão de abuso psicológico, sabe? De bater. Assim, não era uma batida assim, vou quebrar a pau, né, no caso. Mas era chute, soco, sabe? Umas coisinhas assim, meio que soltas assim, durante o dia. E fora a humilhação, assim, acho que o pior era o psicológico, assim mesmo, sabe? Então ele tinha arma, várias vezes me ameaçava, enfim. Passei por muitas coisas assim que hoje eu tô conseguindo já me abrir, né? Então, um pouquinho antes eu não conseguia e eu consegui entender hoje que precisava disso. Acho que todo mundo precisa, né? A gente tem a tendência de vou esconder aqui no cantinho, não vou falar sobre isso, porque é melhor deixar quieto. Só que não, a gente não evolui, a gente não cresce, a gente não vence barreiras porque a gente deixa lá no cantinho. Né? Chega um determinado ponto que a gente vê, não, eu preciso olhar para isso, porque se eu não olhar para isso, principalmente depois que eu fui pai, então eu entendi que não adianta. Ou eu vou ser um pai ruim, ou eu vou ter que olhar para isso e mudar algumas coisas. E não tem como não olhar para isso e não falar, não verbalizar e não, né? Doer sempre vai doer algumas coisas, mas a gente precisa encarar Expor. isso. Além de eu ter passado por tudo que eu passei, eu ainda me culpava por que eu não abri a boca, por que eu não gritei, por que isso e aquilo, né? Porque hoje em dia, né, meus filhos, eles escolhem os tênis que eles querem e aqueles ali deu, Uhum, né? Não é, é diferente, a cultura é diferente. Não tinha nem celular na época, pra uhum. noção. Tipo, né, eu não tinha celular, minha mãe, não lembro se tinha, mas enfim, era outra época. E daí teve um determinado momento que ele me expulsou de casa. E daí, a minha avó foi sempre o refúgio de todo mundo, sabe? Aquela estrutura, a base, o pilar da família inteira. Então todo mundo sempre ia lá pra avó. Tinha problema? Volta a morar com a avó. Tinha problema? Volta a morar com a avó. E eu sempre fui muito de querer olhar, não querer incomodar, não querer. Eu pensava, se eu for lá pra avó, se eu for lá pro meu pai, eu vou expor muito a minha mãe, porque daí todo mundo vai brigar com a minha mãe. A minha mãe tá sofrendo um monte, só eu tô vendo que ela tá sofrendo, ninguém tá vendo. Então eu, naquela situação, eu era uma criança, tinha 7 para 8 anos, pensei, vou ver onde é que eu vou, e fui pra rua. Então, morei um tempo na rua,
passei bastante necessidade, enfim. Depois fui para minhas tias, teve uma tia que me acolheu, depois outra tia. Uhum. E assim fui indo até eu voltei pra avó, até eu voltar, chegar na avó. Mas foi um momento bem desafiador, assim, não sei te dizer, vou mentir se eu te falar quanto tempo eu fiquei na rua, né? Pra mim, como uma criança, era muito tempo, mas eu não sei te dizer claramente hoje quanto tempo eu fiquei. Sim. Mas já comi do lixo, já lembro de vários momentos, assim, que foi bem desafiador. 9 anos, por aí, que antigamente não tinha essa questão de, né, burocracia nem nada. Uma vez Quer trabalhava, trabalhar, não tinha trabalha. menor aprendiz, né? E ali acho que foi um pouquinho de virada de chave, assim, pra minha vida, sabe? Tudo que eu passei, porque eu recebia um fardo da Por Menos, a loja, e era 4 meninos, então eu mais 3. Uhum. E aí o gerente falou, ó, 2 vai pra um lado e 2 vai pro outro. Então cada um vão entregando, quando terminarem vocês podem ir embora. Ah, ok. Só que era muito, muito folheto, né? E só que eu sempre fui muito introspectivo, muito quieto, até, né, por tudo que eu passei. E daí os 13 iam junto pro outro lado. E eu ficava sozinho. E eu entregava. E às vezes era 7 horas da noite, 8 horas da noite eu tava entregando ainda o folheto. E um desses dias, o gerente me encontrou na rua. Tava entregando e ele passou por mim. Ele não me falou nada, só dei oi, cumprimentei e eu tava, já tava escurecendo. E no outro dia ele veio e me falou uma coisa, ele falou, Júnior, ele me chamava. Uhum. Eu vejo o que tu tá fazendo. E eu vejo o que os outros estão fazendo. Porque os outros pegavam e largavam, 5 horas e estavam indo embora. Eles largavam tudo no lixo. Largavam um fardinho no lixo, daqui a pouco outro, e assim. E eu, não, vou honrar isso, eu vou. Porque minha avó sempre me ensinou muito nessa questão de ser correto, ser honesto, sabe? E daí ele falou, faça sempre a diferença, Júnior. Aonde que tu for trabalhar, e faça sempre a diferença. E isso foi o meu lema, assim, de vida, sabe? Eu levo isso pra tudo, assim. Se é pra mim entrar em algum lugar, é pra fazer a diferença. Senão, pra mim não serve. E depois desse período, quais foram as demais experiências profissionais que tu teve? Deixa eu lembrar. Depois já trabalhei de palhaço. Eu tinha as expo, vendia aquelas bolinhas coloridas Mas, de na, palhaço. mas nada de, tipo assim, de ir pra um estabelecimento comercial, era Daí como sempre... jovem aprendiz. Daí eu entrei como jovem aprendiz numa loja de material de construção. Eu trabalhava de tarde na loja não, de manhã na loja de material de construção. Almoçava na lotérica, que eu consegui um emprego na lotérica de tarde. Então eu almoçava na lotérica, trabalhava na lotérica de tarde. E antes de ir pra escola, que eu estudava de noite, daí, naquela época eu podia também, pessoa mais jovem. Eu fechava os caixas, ajudava a fechar os caixas da lotérica e ia pro colégio. Mil e uma utilidades. Daí tu morou esse tempo com a tua avó, né? Sempre com a minha avó daí. E daí até tu casar com a Jéssica, Casar né? com a Jéssica. Isso aí. E depois que tu casou com a Jéssica, tu teve um outro perrengue, isso? Por isso que eu sim. Então, eu sempre. Depois eu entrei com 16 anos na Pompeia, de jovem aprendiz de novo. Uhum. E ali eu trabalhei como jovem aprendiz e tinha o quartel, né, que eu precisava passar. Aí Uhum. o gerente falou, ó, gostei muito do teu trabalho, tô muito dedicado, se você passar do quartel e não pegar o quartel, você volta aqui que eu vou te contratar. Uhum. Passei o quartel, tudo, voltei lá, comecei a trabalhar de vendedor. E lá trabalhei por um bom tempo e eu queria muito ser trainee, né, que é de gerente. Assim, que sempre tive essa ambição, essa vontade de crescer e de melhorar. E era o primeiro a entrar, o último a sair, me dedicava um monte, enfim. Passei pelo processo de trainee da Pompeia, que é um processo bem burocrático, bem gigantesco, assim, de psicóloga, de treinamento, até tu ser aprovado para ser trainee. E depois desse processo, quando o gerente me chamou lá na sala para falar, ó, Jair, meus parabéns, você passou, dos 30 gerentes eu fiquei em primeiro lugar. Dos Bah. 30 que tinha candidatos a ser trainee. Uhum. Cara, era tudo que eu queria, né? Eu tava muito feliz. Imagina, eu me doei um monte para aquela situação, né, chegar. Ok, fui para casa bem feliz, já tava casado com a Jéssica. E no outro dia começou a me dar convulsão. Me dava 5, 6 convulsão por dia. No outro dia já, sabe? Foi algo bem. E daí tipo, passei por um tempo, tive que ficar encostado. Tomava banho de leito, usava fralda. Ficou sabe? acamadão. Acamado. Bom tempo. Bah. Aí eu falei pra Jéssica que não posso ficar em casa, que eu tô ficando maluco, vou ficar mais maluco do que eu já tô e vou entregar currículo, era perto de dezembro, assim. Vou entregar currículo para vendedor É a hora. pronto. Fui em várias lojas entregando currículo, cheguei numa loja e daí eu caí da escada lá da Pompeia, na Pompeia de Juí tem uma escadona muito grande, assim, de lata.
E eu caí várias vezes da escada. Várias não, mas sei lá, 5, 8. Com Várias convulsão. vezes. É, me deu convulsão e eu, né, às vezes caía, enfim. Bah, Não era algo que eu controlava, né? Tipo, simplesmente sim. dava. Então eu tava meio conhecido ali no comércio, sabe? Tinha várias pessoas que me conheciam, o guri doente, o guri que caiu, o guri que... E daí eu entreguei currículo numa loja, e daí o gerente olhou pra mim e falou, mas tu não é aquele guri que caiu da escada, que caía da escada Pompeia. Daí eu não falei nada na hora, porque até tava todas as caixas, enfim, os funcionários ali escutando ele, né? E daí ele falou, não, aqui não tem como te contratar, não tem emprego pra ti aqui, não tem como. Daí só baixei a cabeça, eu lembro de sair chorando, assim, da loja. E daí fui entregar currículo na Itapema. Daí entreguei o currículo na Itapema, o seu Darcy e a Dona Tere lá na época fizeram uma entrevista rápida, assim, já gostaram de mim, já falaram que tá contratado, né? Trabalhei por uma semana de vendedor, daí um dia ele chegou pra mim e falou, me diz uma coisa, o que que tu tá achando da loja? Porque eu falei pra ele que eu só ia ficar em dezembro, né? Até porque a Jéssica tinha muito medo de eu, né, Ter convulsão. voltar e ter toda a questão. E daí trabalhei ali em dezembro, e daí a pergunta dele, né, o que que tu achou da loja? Me fala, como tu vai ficar só em dezembro, né? Eu falei, seu Darcy, como eu vou ficar realmente só em dezembro, eu vou te falar o que eu acho. E daí eu dei vários apontamentos, assim, que podia melhorar, sabe? Acho que isso, acho que aquele ponto ali, aquele outro, as vitrines, e, sabe, com a visão que eu tinha. E depois ele me chamou no escritório da empresa e me ofereceu o cargo de supervisor de rede, da rede dele, né? Tinha 6 lojas. Então eu fiquei, tipo, do nada, né? Por isso que a gente planta, a gente colhe, não adianta, né? Exatamente. Do nada eu fiquei, ganhei uma experiência gigantesca, aprendi muito com eles ali. Foi, tipo, um divisor de águas, assim, todo o conhecimento que eu consegui, porque eles me deram carta aberta, assim. Então eu demitia gerente, contratava, eu treinava, eu ia de loja em loja, sabe? Foi muito legal mesmo. É gostoso as voltas que o mundo dá, né? E daí, Tu vê. e tu teve algum outro bate-papo com esse rapaz da Pompeia, não da... Então, daí eu saí tava procurando uma oportunidade financeiramente melhor e comecei a entregar mandar alguns currículos online. E uma determinada loja me chamou e pediu para mim levar minha documentação, me contratou, tudo, fiz toda a questão, né, das entrevistas e tal. Me contratou e pediu para mim levar currículo pro cara que tinha falado para mim que não tinha emprego. Então, eu não sabia quem que era o mais envergonhado, se era eu que estava levando o currículo não, a documentação para ser contratado, para ele enviar para a matriz, que a matriz não era em Juí, ou se era ele de ter me visto assim e ter lembrado de tudo que ele tinha me falado, sabe?